Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. 23 de fevereiro de 2023, um ano de Amigos de Nosso Lar, certo? Então agora, neste momento, estaremos iniciando o capítulo 23, nosso estudo e leitura passo a passo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar assistindo, também lendo e realizando sempre o Evangelho no Lar. Capítulo 23, Moral Estranha. Primeiro item: quem não odeia seu pai e sua mãe? E aqui, então, nos diz a espiritualidade no item 3. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que, instintivamente, se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito crer, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração. Passando de uma língua para outra, bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez, para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus, pois seria supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica, e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, no Gênesis, designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia. E a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. É preciso, aliás, ter em conta, os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. Uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado. Alguns séculos depois, por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perifrases. Essas advertências encontram uma explicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por isso, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Então, nós percebemos aqui, através da explicação da espiritualidade, que os evangelhos, em primeiro lugar, foram escritos após o desencarne de Jesus.
Em segundo lugar, as palavras traduzidas da língua hebraica não encontram diretamente uma tradução de acordo com a nossa linguagem, com o nosso idioma, e nem tampouco com os nossos costumes, com a nossa forma de viver, de agir, com a nossa cultura. Então, tudo isto acaba tomando um sentido completamente contrário. Jesus, sendo a lei de amor, nos ensinando como perdoar, como sermos resignados, como amarmos as outras pessoas, a todas indistintamente, não pediria que nós odiássemos um pai e muito menos uma mãe. Portanto, nós não podemos tomar as palavras ao pé da letra e tomarmos as palavras no seu significado literal, sem saber exatamente o porquê foi dito isto. Muito provavelmente, esta palavra e esta expressão teve esse significado decorrente da forma como foi traduzida, da forma como a palavra tem num sentido na língua hebraica e outro completamente diferente na nossa. Mas jamais Jesus pediria que odiássemos um pai e uma mãe. Mensagem seguinte: deixar pai, mãe e filhos. E aqui nos traz a partir do item 6. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas me permiti dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas capítulo 9, versículos 61, 62. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. E, como nos diz aqui, ao final, no último parágrafo desta mensagem, essas coisas não são examinadas aqui do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora, que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, nós podemos perceber aqui que a espiritualidade nos traz que os laços que são do corpo físico, eles são temporários, são apenas momentâneos daquela encarnação. Mas os laços do espírito, pelo contrário, estes são aqueles que nem mesmo a morte do corpo físico pode romper, porque nós mantemos essa ligação por afinidade, por vibração, por carinho e por tudo que foi vivido durante a encarnação e em outras. E através destas questões, através da nossa etapa evolutiva, nos reencontramos também na espiritualidade. E podemos, posteriormente, de acordo com a nossa programação reencarnatória, retornarmos juntos e estarmos novamente em contato um com o outro, certo? Mensagem seguinte: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Item 8. Aliás, a partir do item 7, este item é um item curto. Ele disse a um outro, segui-me, e ele lhe respondeu, Senhor, permiti-me ir antes de enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós, e de anunciar o reino de Deus. São Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Item 8. Que podem significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos.
As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira, é uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança. Ao espírito ausente é análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe o ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Então nós percebemos que como a verdadeira vida se encontra na questão espiritual, nós podemos perceber que estes são os verdadeiros valores. Durante um tempo, o espírito ainda é apegado às questões materiais e à matéria, ele se importa com os cuidados e com a preservação das questões materiais, da posse de um objeto, por exemplo. Mas quanto mais elevado espiritualmente, quanto mais vai se desenvolvendo, essas coisas são apenas detalhes. E aquilo que fica aqui no nosso campo mental, no nosso espírito, no nosso pensamento, isso sim, essas lembranças, estas vibrações, tudo isso vivido, isto é que é importante. Isto vai contar, isto vai vibrar amor, carinho e alegria na espiritualidade. E este é que é o ponto mais importante de todos, certo? Item seguinte, então, que corresponde ao último item deste capítulo: não vim trazer a paz, mas a divisão. E nos diz aqui o item 11. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento. Não há blasfêmia em atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há nem blasfêmia, nem contradição, nem palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Item 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma única que não se tenha estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e a deixa passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela,
um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados, por isso caem sobre ela e seus partidários. À medida da importância e dos resultados de uma nova ideia se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. Item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus e os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim fizeram-no morrer, querendo matar a ideia, matando o homem, mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus, e saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos, mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava as crenças seculares que muitos tinham bem mais interesse do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. E, no final, aqui no item 17, a espiritualidade finaliza nos dizendo: o Espiritismo vem realizar no tempo certas promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos, como Jesus encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso lhe é preciso também combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo, se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, item 18, pois entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teriam que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Então a espiritualidade aqui vem nos explicar e nos trazer estas questões. Se tinha uma ideia antes do olho por olho, dente por dente, entre outras questões. Mas quando Jesus vem, ele não está quebrando e dizendo que estava todo mundo errado. Não, mas ele vem nos ensinar o perdão, a reconciliação, o amor, a solidariedade, a resignação e vários outros valores deste sentido. Ele não disse que estavam erradas as leis de antes, mas ele vem nos mostrar um ponto do equilíbrio e de um crescimento e ascensão espiritual. Neste sentido, muitos se sentiram ofendidos, contrariados, assim como ainda hoje acontecem. Muitos se sentem ofendidos e contrariados com as verdades espirituais, com a imortalidade da alma, com a resignação, com as questões que nos pedem a reforma íntima e com o amor e a compaixão que vem trazer, neste sentido, a doutrina espírita. Com a fé racionalizada, crer,
Mas por que crer? E no que crer? Quebrar barreiras. Muitas vezes é o nosso papel. Fácil? Não é. Mas estamos aqui para plantar sementes. Tal qual Jesus plantou e nós, tão limitados, pequenininhos e pequenininhas que somos, procuramos olhar para a sua luz e segui-la, certo? Mesmo que caindo, levantando. Então, eu sou Débora Rabelo, este foi o nosso estudo do capítulo 23, Moral Estranha, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima semana estaremos estudando o capítulo 24, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.